A primeira série, tudo bem? A partir de hoje, nós vamos começar a estudar a arte pré-histórica. Bom, entende-se como arte pré-histórica todos os objetos, ferramentas e armas produzidas pelo homem há pelo menos 5 milhões de anos antes de Cristo. Essa arte pré-histórica ela vai ser dividida em dois períodos, o período paleolítico e o período neolítico. Estes nós vamos estudar pontualmente. Então vamos começar hoje o estudo paleolítico e na sequência faremos o estudo do período neolítico. Bom, o período paleolítico, também chamado Idade da Pedra, é o período em que os homens eram essencialmente nômades, caçadores e coletores, tendo que se deslocar constantemente em busca de alimentos. Desenvolveram os primeiros instrumentos de caças, feitos em madeira, osso ou pedra lascada, e começaram a dominar o uso do fogo. O período paleolítico é dividido em duas maneiras. Primeiro, o paleolítico inferior, que data aproximadamente de 5 milhões de anos antes de Cristo a 25 mil anos antes de Cristo. É o período dos primeiros hominídeos. Eles começam a desenvolver as atividades de caça e coleta, controle do fogo e produzem instrumentos de pedra e pedra lascada, madeira e ossos. Podemos ter como exemplo as facas e os machados. O período paleolítico superior, os instrumentos de caça já são mais sofisticados. Fazem uso do marfim, ossos, madeira e pedra. Eu tenho, além do machado, o surgimento do arco e flecha, do lançador de dardos, do anzol e linha. Eu começo também a ter um desenvolvimento pleno da pintura e da escultura. Durante o período paleolítico é que vai surgir a arte rupestre. Vamos entender o que ela é. A arte rupestre é o conjunto das representações gráficas, desenhos e pinturas, principalmente, feitas pelos seres humanos pré-históricos na rocha. Estima-se que os mais antigos registros da arte rupestre datam de 40 mil anos antes de Cristo, durante o período paleolítico superior. A caverna será o principal suporte deste estilo artístico, uma vez que, além de ser considerada um espaço sagrado, a caverna também protegia esses objetos pintados nos seus tetos rochosos contra problemas climáticos e a intervenção de qualquer tipo de animal. Existe uma grande polêmica sobre o uso do termo arte para se referir aos desenhos feitos pelos humanos durante a pré-história, pois muitos especialistas questionam se a natureza das pinturas daquela época teriam qualquer tipo de intenção artística. A arte rupestre é dividida em dois grupos: as pinturas rupestres, quando é utilizado pigmentos, e as gravuras rupestres, que consistem nas figuras que eram gravadas nas rochas através de incisões. É inquestionável a importância que a arte rupestre tem nos dias de hoje, para que os pesquisadores e arqueólogos possam determinar o estilo de vida dos grupos de seres humanos daquela época. Na pintura rupestre é predominante a representação de figuras humanas e de alguns animais, principalmente em situações cotidianas, como a caça, a refeição, o acasalamento, entre outros tipos de representação. Uma das teorias que justifica o motivo dos seres humanos pré-históricos de fazerem estes desenhos é que eles acreditavam no poder das imagens. Assim, a retratação de certas situações, como a caça, por exemplo, serviria para que tivessem êxito em suas futuras caças. Acredita-se que o homem rupestre, aquele que faz os desenhos nas rochas, usavam como materiais sangue de animais, restos de carvão, plantas, terra colorida e argila com saliva para criar os seus pigmentos de pinturas. Além das rochas, também era comum o registro de desenhos em ossos e madeiras. Alguns pesquisadores, no entanto,
acredito que o controle e o uso do fogo pelo homem foi essencial para que a arte rupestre surgisse, pois os seres humanos passaram a ter uma maior comodidade e segurança, dando espaço para o desenvolvimento de habilidades comunicativas e também habilidades criativas. Mundialmente, os principais países com estilos rupestres em seus sítios arqueológicos são a França, a Espanha, a Itália, Portugal e também a Alemanha. É importante ressaltar que em outros continentes e outros países ao redor do mundo, inclusive o Brasil, nós vamos ter também a presença de pinturas rupestres. Porém, pode-se entender que em alguns lugares elas datam de períodos mais à frente, como o período neolítico. Vamos a algumas características importantes da arte rupestre. Primeiro, as pinturas registravam cenas do cotidiano dos humanos pré-históricos. A figura humana e de animais eram predominantes. Havia uma grande preocupação nas figuras animais, com forma e coloração dos espaços. Eram retratadas cenas como caça, danças, rituais, alimentação, atos sexuais, nascimento e morte de pessoas. Era uma espécie de narrativa cotidiana, construída nessas paredes. É como se o homem paleolítico quisesse que nós entendêssemos como foi a sua vida terrena dia após dia, ato após ato. Também entende-se que como este homem era nômade, a representação da pintura nas paredes ajudavam os demais grupos que viriam depois dele a compreender o que já havia acontecido ali e como era o território aonde ele estava chegando. Os desenhos eram feitos nas rochas, principalmente nos tetos e nas paredes. As principais formas produzidas nessas paredes eram as formas abstratas, que geralmente estavam relacionadas a espíritos e a deuses, as formas geométricas, que eram consideradas como uso em fins cerimoniais, e as imagens figurativas, que simbolizavam esses homens e esses animais, aonde nós tínhamos uma compreensão narrativa maior do dia a dia desse homem pré-histórico. Como pigmento, eu tinha o sangue de animais, as plantas esmagadas, a terra colorida, a argila saliva, entre outras coisas. Quais eram as principais técnicas? Nós vamos ter a pintura mural, que é quando o homem vai representar a imagem na parede rochosa, a construção da incisão ou dos relevos, quando eu tenho incisão de algum instrumento sobre a pedra. Eu também vou ter as produções escultóricas, quando eu tenho uma massa no qual a manipulação da minha mão forma uma imagem. E eu também tenho a produção de mãos em negativo, quando o homem pré-histórico espalmava suas mãos sobre a parede, pulverizava a tinta com canudos feitos com ossos e eu registrava a minha mão naquele espaço rochoso. É no período paleolítico que também vão surgir as esculturas. A principal forma escultórica produzida vai ser a escultura da Vênus, que eram esculturas feitas em pedra, argila ou marfim, que simbolizavam figuras femininas estilizadas, com algumas formas mais acentuadas que outras. Era uma demonstração de culto à capacidade feminina de fertilização, de dar à luz, de dar à vida e de amamentação. Era uma espécie de amuleto religioso, de amuleto divino, que era levado com este homem nômade. Era uma espécie de adoração cósmica também à deusa mãe, a Mãe Terra. As esculturas de Vênus, curiosamente, eram produzidas nas mesmas intencionalidades em diferentes partes do planeta. Então, ao mesmo tempo que eu tinha uma escultura de Vênus em Roma ou na França, eu também vou ter essa escultura na Austrália, eu vou ter essa escultura na África, eu vou ter essa escultura na Ásia. Era como se todas as civilizações pré-históricas, ao seu tempo, produzisse ou tivesse esta adoração.